Meus irmãos, a paz do Senhor. É motivo de muita alegria podermos estar na presença de Deus, em comunhão com os irmãos nesta manhã e principalmente esse privilégio de glorificarmos a Deus por não sermos consumidos, como diz as Escrituras. E o motivo de não sermos consumidos são as suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E a minha oração, meu desejo é que você seja ricamente abençoado em nome de Jesus. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero agradecer a Deus por mais este momento. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que está ouvindo essa palavra. Eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração, uma experiência que eu tive, amém, esses dias. E eu convido os irmãos a abrir 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu estou vivendo até hoje, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Uns 2, 3 meses atrás, eu e minha família pegamos Covid. Foi um momento muito difícil para a gente, um momento que a minha esposa, ela foi internada 4 dias, e eu não tive nenhuma reação, mas eu fiz o exame do Covid, e constou que eu e a minha esposa estávamos com Covid. Foi um momento tão difícil para a gente, e ela ficou 4 dias internada. O pulmão dela afetou mais de 50% por causa do Covid. Mas pela honra e glória do Senhor, a gente está bem. E eu quero te dizer, esse momento de Covid, às vezes você está com Covid, às vezes o seu amigo, o seu primo, a sua mãe, o seu pai. Eu quero te dizer este momento, dê graças a Deus em tudo que acontece na sua vida, tudo aquilo que acontece na minha vida. A gente tem que ser uma pessoa grata. Não é fácil este momento, mas a gente tem que vigiar. Tem que vigiar, tem que passar álcool em gel, tem que usar máscara quando for em algum lugar, algum estabelecimento, algum mercado. Tem que vigiar, irmãos. Mas principalmente dê graças a Deus tudo aquilo que acontece. Temos que ser pessoas gratas a Deus. E depois dessa batalha vencida, a semana passada, num domingo, aconteceu algo comigo. Eu estava me trocando para ir no culto, na igreja, né? E eu trocando de roupa, tal, eu senti uma dor forte na barriga. Uma dor forte, uma dor forte. E daí a minha esposa disse assim: amor, você não tá bem? Vamos no hospital. Eu falei assim: vamos então. Vamos no hospital que a dor tá muito forte. E daí ela falou assim: não, vamos lá no hospital da Unimed, lá em Ourinhos. Eu falei assim: mas não precisa disso, não precisa tanto, vamos aqui mesmo, né? E daí ela me convenceu de ir no hospital da Unimed, lá em Ourinhos. E daí a gente foi. Chegou lá, a dor daqui de casa que estava doendo, a hora que eu cheguei lá, ela estava piorando. Ela estava piorando. Daí passou alguns minutos, um médico me atendeu. Daí eles fizeram alguns exames, exame de sangue, ressonância no abdômen. E constou o seguinte, que tinha estourado a minha pericite.
Eu estava com muita dor, muita dor, muita dor. E daí, no outro dia, numa segunda-feira, eu fiz a cirurgia. E muitas das vezes a gente não entende o propósito do Senhor. A gente venceu o Covid, agora entramos numa outra batalha. Uma batalha, assim, o qual eu sou grato a Deus. Porque muitas das vezes, se eu fosse aqui no hospital, de repente eles iriam me dar um remédio para dor e eu ia voltar para casa. Em todo momento da nossa vida a gente tem que ser grato a Deus. E Deus livrou minha família já pela segunda vez neste ano, pelo Covid e pela apendicite. A apendicite, ela não é fácil para quem já passou. E daí, no outro dia, eu fiz uma cirurgia. Daí, constou no meu umbigo que eu tinha uma hérnia umbilical. Fora que tinha estourado. E eu conversei com o médico disse que era uma coisa grave, mas deu tudo certo. E daí, agora, semana que vem, eu irei passar nesse médico novamente para tirar os pontos. A recuperação não é fácil. Fica mais tempo deitado do que sentado, né? Mas eu quero glorificar a Deus por mais este momento, na presença do Senhor. Essa batalha já está vencida pela glória de Deus, e eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por mais este momento, Deus está comigo. Por mais este momento, Deus livrou a minha família, eu da morte. Não é fácil, irmãos, passar por lutas, por tribulações. Às vezes a sua luta é diferente do que a minha. Mas, porém, eu sirvo um Deus, você serve um Deus, que Ele cuida de cada detalhe das nossas vidas. Independentemente da circunstância que a gente está vivendo, Deus cuida de nós. E essa palavra mexeu comigo. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Essa é a vontade do Senhor. Para a gente dar graças a Deus. Tem pessoas que estão sofrendo, angustiadas, preocupadas por causa dessas circunstâncias do Covid. Não é fácil quem já teve. Não é fácil quem já ficou no hospital, alguns dias internados, às vezes na UTI. E Deus livrou da morte. E Deus livrou. Ou se não, Deus levou. Que é uma coisa que muitas das pessoas, as pessoas não entendem. Deus levou o meu pai, ou levou minha mãe, levou meu amigo. A gente não entende essas circunstâncias. Por que Deus levou? Ele estava bem, mas Deus levou. Mas até nesse momento, a gente tem que dar graças a Deus. A Bíblia vai dizer em todas as circunstâncias que estamos vivendo. Independente se é bênção, independente se é prova, mas o mais importante é a gratidão que a gente tem que ter a Deus. Não é fácil, mas é possível passar. Fique na presença do Senhor, independente da circunstância que eu e você estamos vivendo. O mais importante é ficarmos na presença do Senhor, independente do momento que estamos passando. Porque é melhor passar esse momento de dor, esse momento de tristeza na presença do Senhor. Porque sem a presença não somos nada. Sem a presença do Senhor não somos nada. Mas com a presença, na luta e na tribulação, na prova, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fique firme. Logo, logo, a sua vitória vai chegar, como a minha chegou. Não foi fácil, eu estou me recuperando, mas eu creio. Em nome do Senhor Jesus, a vitória já chegou na minha vida. E a vitória vai chegar na sua vida. Independentemente das circunstâncias que você está vivendo. Independentemente desse momento que estamos vivendo.
Logo, logo, você e eu vamos tomar a vacina, a segunda dose, né? Mas temos que vigiar. Temos que vigiar. Quando formos sair, usar álcool em gel, usar uma máscara, evitar todo contato, vigiar e orar. Que não adianta somente orar, a Bíblia vai dizer, temos que vigiar. E não adianta somente vigiar, temos que orar. Temos que fazer a vontade do Senhor. Você que está me assistindo, você que está me vendo, seja grato a Deus por tudo aquilo. Eu não sei aquilo que você está passando, mas eu creio, em nome de Jesus, que vai dar tudo certo, que Deus ele vai fazer o melhor para você. Deus já tem uma bênção preparada para você, mas basta obedecer a Deus, mas basta vigiar e orar. Não é fácil para ninguém esse momento, mas eu creio, no nome de Jesus, que a gente vai vencer essa dificuldade, vai vencer esse problema. E esse momento Deus colocou no meu coração de estar orando por cada vida. Amém? Vamos estar orando no nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento de estar compartilhando, Senhor Deus, das experiências que o Senhor está me dando, está me concedendo. Muito obrigado, Senhor, por estar levando a Tua palavra, porque eu creio, Senhor, que pelo menos uma pessoa está necessitando, está precisando dessa palavra. Sim, Pai. Que somos gratos a Ti, Deus, Em nome de por Jesus. cada momento, por cada detalhe, e isso é vontade do Senhor. Sim, meu Deus. Abençoe, Senhor, cada vida que está vendo essa live, Sim, Pai. cada família, Senhor, que está necessitando e precisando de uma palavra. Porque não é a minha palavra, mas é a do Senhor. Sim, meu Deus. Que venha consolar os nossos corações neste momento. Porque eu creio que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo o melhor para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo, em nome do Senhor Jesus. E perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, porque eu creio na vitória. Irmãos, eu estou compartilhando essa palavra porque eu estava necessitado de uma palavra. Eu estava necessitado de ouvir a voz do Senhor. Mais que a gente ore, busca a Deus, chega um momento na nossa vida que a gente quer ouvir Deus falar. E eu estava aqui em casa e ouvi Deus falando essa palavra comigo. Dei graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. E quando Deus falou essa palavra comigo, eu fiquei muito feliz. Porque nas circunstâncias que eu estava vivendo, eu estava um pouco chateado, né? Um pouco triste por esse momento, né? Depois que a gente vence o Covid, vem essa prova. Mas através dessa prova, eu fiquei mais grato a Deus. Mais grato a Deus. Eu orei e agradeci a Deus. Eu disse para Deus assim: eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que tudo isso que eu estou passando, o Senhor está comigo. E mais uma vez eu irei vencer. E eu venci essa prova. Eu venci essa circunstância. Eu orei, eu pedi oração para os irmãos, e os irmãos oravam por mim. E eu venci essa prova. Quem já passou por isso sabe que não é fácil. A recuperação é lenta. Você não pode sentar muito, você tem que ficar mais deitado, uma recuperação lenta, mas a presença de Deus é o mais importante. A presença de Deus é o mais importante de tudo, independentemente da prova. Não deixe a prova te abalar, não deixe a prova abalar a sua fé em Cristo. Não culpe a Deus pelas circunstâncias que você está passando.
Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Não culpe a Deus. Ah, por que aconteceu isso comigo, Deus? Quem é o culpado? Não pense quem é o culpado, mas agradeça. Somente agradeça a Deus por aquilo que você está passando. Pela prova, pelas bênçãos. Que Deus logo, logo vai tirar você dessa prova e vai te abençoar poderosamente. Amém? Eu sou grato a Deus por tudo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, mais uma vez. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Por tudo que nós vivemos, por tudo que o Senhor permitiu. E estando aqui do lado do meu marido, podendo compartilhar um pouco do que Deus fez conosco, é gratificante demais, porque nós temos visto o cuidado de Deus. Mas eu entendo também que você possa estar passando por um período que você possa ter indagado a Deus e perguntado: Senhor, por que eu tenho passado por tantas lutas, por que tantas dificuldades sobreveio na minha casa, na minha família? Mal nós acabamos de sair de uma batalha e outra já está diante de nós. Mal nós nos fortalecemos e agora novamente nós estamos diante de uma grande prova e ainda nós não conseguimos ainda desfrutar do refrigério, do descanso de tantas lutas enfrentadas. E conversando com uma pastora, ela me disse assim, Deus permitiu tudo isso para forjar e preparar vocês. Ainda que os ventos parecem contrários, esses ventos contrários estão te levando para o propósito de Deus. Isso marcou muito meu coração, porque na maioria das vezes a gente não consegue compreender o que o Senhor tem feito, o porquê dessa circunstância que nós estamos inseridos, o porquê Deus tem permitido tanta luta. Às vezes a gente começa a questionar em nós: Senhor, será que há algo errado em mim? Eu estou errando em algo que está fazendo com que tudo isso me venha sobre a minha vida? E eu estava orando numa madrugada sobre isso e no outro dia Deus usa essa mulher para falar comigo a respeito disso, respondendo as minhas indagações. E ela disse assim: lembra-te de Jó, que Deus permitiu tamanha dor, sofrimento, luta, mas quando Deus falava a respeito do caráter dele, o Senhor diz em Jó capítulo 1, versículo 8, quando se referindo a Satanás, dizendo: tem observado, meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. E talvez você possa estar vivendo isso. Você possa ter passado por algumas injustiças na sua vida, por humilhação, por dor, por angústia, por decepção, por frustrações. E fora você ter sido traído, enganado, decepcionado, as batalhas veio sobre a sua vida num momento mais difícil, no momento onde você mal se recuperou do sofrimento e da dor que você sofreu. E aí eu começo a compreender que o inimigo, ele é oportunista e ele se aproveita dos nossos momentos de fragilidade, de vulnerabilidade para nos atacar. E eu lembro que em 2020 foi um ano muito difícil para minha família. Meu esposo está aqui e ele sabe de tudo que nós vivemos, de tudo que nós passamos. Nós passamos por um momento de grande dificuldade e passamos por um momento de grande sofrimento e decepção. Chegamos até ao mesmo pensar: Senhor, eu não tenho tido mais forças, eu não consigo mais acreditar nas pessoas.
Os relacionamentos estão cada vez mais superficiais, as pessoas estão cada vez mais egoístas, individuais e cada vez mais pensam em si mesmo. E a gente não tem noção do que as pessoas são capazes de fazer pelo seu próprio benefício. E muitas das vezes você está inserido numa realidade onde não existe mais fidelidade, lealdade, não existe mais nem mesmo dignidade e verdade. Isso poderia te levar a muitas vezes a abalar muito na fé. Mas Deus vai nos fortalecendo, porque a única forma de nós nos preservarmos na presença de Deus é alimentarmos o nosso espírito. E depois dessa grande batalha, desse grande processo que Deus permitiu no ano passado, nos sobreveio essas enfermidades. Como meu esposo disse, nós passamos pelo Covid e Deus nos deu a vitória, tanto para a minha vida, para a vida do meu esposo, para a vida do meu pai. E depois logo ele passando por esse processo cirúrgico, e eu cheguei a orar numa madrugada dizendo assim: Senhor, eu não entendo porque o Senhor tem permitido isso, porque nós não temos suportado tanta luta. E ele me respondeu: eu permiti para que você pudesse compreender o que realmente era importante. E o Senhor me mostrou a minha casa, a minha família. O quanto a vida do meu esposo era importante, a vida da minha filha, dos meus pais. E muitas das vezes a gente não valoriza a nossa família. Muitas vezes nós valorizamos as pessoas de fora e negligenciamos a nossa casa. E Deus começou a mostrar o quanto era importante o companheirismo, a caminhada, a jornada que nós tivemos até aqui, tudo que Deus trabalhou na nossa vida. E eu comecei a lembrar naquela madrugada que eu não dormi de domingo para segunda. Eu só consegui fechar os olhos e descansar um pouco às 4 da manhã, eu conversando com Deus, angustiada. E o Senhor falando comigo: o mais importante é tudo que eu vivi, tudo que nós passamos, tudo que nós superamos, tudo que Deus fez na nossa vida, em toda a nossa caminhada. E pela bondade e a misericórdia de Deus, porque a vontade dele é soberana, ele permitiu que Deus permitiu conceder um livramento para a vida do meu esposo. E o que Deus almeja de nós é que nós não venhamos esmurecer a nossa fé diante das provas, das tribulações, das batalhas que enfrentamos. Talvez nós pensamos assim: mas por que nós sofremos tanta injustiça? Senhor, tu sabes o quanto foi injusto o que eu vivi. Talvez você possa estar indagando isso no seu coração, perguntando a Deus: Senhor, não foi justo, Pai? Não é justo o que eu tenho vivido, não é justo, Senhor, o que eu sofri. O Senhor sabe, o Senhor sonda o coração e conhece a intenção do coração de cada um. Em Jeremias 17, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor, ele prova o coração e esquadrinha, e vai dar a cada um segundo o seu proceder. O Senhor conhece, o Senhor sabe das injustiças que cada um tem sofrido. E o pastor Cote, ele diz assim que os demônios, eles se alimentam das injustiças, porque as injustiças podem produzir rebeldia e apatia espiritual. E quando ele diz assim, os demônios se alimentam das injustiças, eles sabem que todas as vezes que muitos podem sofrer alguma injustiça na vida, ao invés deles se reportarem e reagir como Cristo, que correspondeu todas as injustiças sofridas com amor e misericórdia e perdão, a nossa reação humana pode ser a mágoa, o rancor, o ressentimento e a rebelião. E em algum momento, talvez você possa pensar assim: o meu coração está imbuído de dor, de decepção, de frustração. Eu estou magoado, magoada, porque a traição não vem de alguém distante. Não existe traição de inimigo. A traição é de quem amamos. A traição é de quem confiamos.
A traição é de quem nós depositamos a nossa fidelidade, a nossa lealdade. E eu não estou falando apenas de uma questão de cunho conjugal, mas em todo sentido na questão de relacionamento. E talvez você possa estar depositando a sua admiração em alguém que você confia, em alguma liderança, talvez, e você se decepcionou. Você não pensou em ouvir o que você ouviu, a palavra que foi lançada sobre a sua vida. Muitas das vezes as palavras que mais nos machucam são as palavras lançadas pelos nossos familiares, por pessoas que representam liderança e autoridade sobre nós. E nos decepcionamos. E na maioria das vezes, infelizmente, nós transferimos para o nosso relacionamento com Deus as frustrações que nós temos nos nossos relacionamentos terrenos. Nós transferimos para Deus a responsabilidade de todo o fracasso que tivemos nos nossos relacionamentos com Deus. Perdão, com as pessoas. E é isso que a gente precisa começar a identificar dentro de nós esse tipo de vulnerabilidade e insistir em investir em relacionamentos saudáveis, que não sejam superficiais. Porque talvez você possa ter uma grande frustração, mas o Senhor está dizendo, aleluia, amém, em Jó 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia. Eu sei quem eu tenho crido e eu sei quem posso confiar. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1, versículo 37, diz a palavra do Senhor, que para Deus nada é impossível. De que nada é impossível para Deus. Aleluia. Então, quando eu creio que nada é demasiadamente impossível para o Senhor, eu tenho a certeza em quem tenho crido. E que a mão do Senhor, como diz em Isaías 59, não está encolhida para que não possa salvar. E eu quero desejar nesta manhã que você possa ser ricamente abençoado. Amém. E que o Senhor possa revestir a sua vida, a sua casa, do alto da cabeça, à planta dos pés. E que o Senhor te guarde, amém, te protege, e que o Senhor te dê livramento. Amém. Eu desejo as bênçãos do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. A paz do Senhor.